O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele, e ele separará uns dos outros, assim como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, recebe como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e me destes de comer. Eu estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e cuidastes de mim. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Então o rei lhe responderá: em verdade, eu vos digo que todas as vezes que fizestes isso a um dos menores de meus irmãos, foi a mim que o fizeste. Depois o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Pois eu estava com fome e não me destes de comer, eu estava com sede e não me destes de beber, eu era estrangeiro e não me recebestes em casa, eu estava nu e não me vestistes, eu estava doente e na prisão e não fostes me visitar. E responderão também eles: Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, como estrangeiro ou nu, doente ou preso, e não te servimos? Então o rei lhe responderá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizestes isso a um desses pequeninos, foi a mim que não fizeste. Portanto, estes irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. Celebramos hoje a solenidade de Cristo, Rei do Universo. Com ela, encerramos o ano litúrgico. O ciclo celebrativo, ele não acompanha o ciclo civil. Nós começamos o ano litúrgico com a preparação para o Natal, portanto, com o Advento, e aí, finalzinho de novembro, encerramos no ano seguinte com a festa de Cristo Rei. Depois de celebrarmos a preparação para o Natal, depois de celebrarmos toda a vida pública de Jesus, a sua paixão, morte e ressurreição, então proclamamos Cristo, Rei do Universo. E aí encerramos um ciclo e recomeçamos na semana seguinte um novo ciclo. As leituras nos dão a tônica de como Cristo é Rei. Reina
na primeira leitura e no Salmo, ele manifesta o seu reinado agindo como pastor que cuida. E por isso o Salmo cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A primeira leitura do profeta Ezequiel dizia ainda que esse pastor cuida das ovelhas, vai atrás da perdida, reconduz a extraviada, cuida da ferida, fortalece a doente e vigia a ovelha gorda. Então, o pastor é aquele que cuida do seu rebanho. E assim, então, as leituras nos apresentam Cristo como Rei pastor. E por isso não precisamos ter medo, mesmo que passemos por momentos difíceis. E o Salmo também, ele dizia isso também, né? Desses momentos conturbados, mas o Senhor nos conduz. Então, momentos difíceis teremos muitos na vida. A fé não nos privará das dificuldades da vida. E pode a pessoa rezar o dia inteiro com os dois joelhos no chão, no milho, que não será privado das dificuldades. Porque as dificuldades fazem parte da nossa existência terrena. E momento difícil vem, depois vem um tempo de calmaria, um tempo pequeno, às vezes um pouco mais prolongado, e novamente enfrentamos uma tempestade. E estamos agora em meio a um tempo difícil, um tempo de pandemia. E, portanto, é muito importante recordarmos que Cristo é o nosso pastor, o pastor que cuida de nós em todos os momentos. E esse reinado, ele acontece enquanto caminhamos na terra, mas se dará de modo pleno na eternidade, no céu. E o modo de Cristo reinar, esse pastoreio, cuidado de Cristo, ele precisa ser estendido ao ponto de se manifestar também na vida de todos os seus discípulos, de todos os súditos do Rei. Portanto, todos nós devemos ser uma extensão, uma manifestação desse Cristo pastor, desse Cristo cuidado. Esse pastoreio, nós somos ao mesmo tempo cuidado e ao mesmo tempo somos cuidadores. Ao mesmo tempo que experimentamos o cuidado de Cristo por nós, nós também somos chamados a exercer o cuidado de Cristo pelo próximo. E isso se dá ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que somos cuidados, também somos chamados a cuidar. Reparem, somos capazes de olhar para o irmão e ajudar o irmão, mesmo passando momentos difíceis. E mesmo passando momentos em que outras pessoas também precisem cuidar de nós. E nessa ação de cuidado, Cristo se manifesta em quem cuida. E Cristo é, ao mesmo tempo, aquele que é cuidado. E vamos encontrar isso no Evangelho de hoje. Esse gesto, esse modo de cuidado que na verdade se expressa no amor. E vocês que me escutam com frequência sabem, repito, o amor, ele não se manifesta com palavras, mas sobretudo, ele se manifesta com gestos concretos. Claro que é bom que a palavra também expresse amor, mas se a palavra não é acompanhada de ações, ela não tem força alguma. E o Evangelho trazia manifestações concretas de amor, de como nós podemos ser Cristo manifestando o amor para quem precisa, e ao mesmo tempo
o lugar aonde encontramos o Cristo, naquele que sofre. E por isso ele diz: eu estava com fome e me destes de comer. Eu, Cristo, estava com sede e me destes de beber. Eu era estrangeiro e me recebestes em casa. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava doente e me visitastes. Eu estava na prisão e fostes me visitar. Então, é o próprio Cristo que se encontra presente na pessoa necessitada. Podemos pensar na enfermidade, não apenas a enfermidade física, mas também psicológica, agravada nesse tempo de pandemia. E qual foi nossa atuação em meio aos seus vizinhos, aos que moram no mesmo prédio, no mesmo condomínio? Quantas pessoas enfermas? Quantas você se preocupou? Quantas você manifestou ou se dispôs a ajudar? Quantos idosos isolados ou talvez tendo que se expor pela ausência de um familiar próximo? Como foi a tua atuação e como está sendo nesse tempo de pandemia? Quando pensamos na fome, e em tempo de pandemia nós nos mobilizamos mais para aumentar o número de famílias que atendemos, mas você está atento? Quantas vezes você esqueceu também de partilhar, de trazer o alimento para que os nossos grupos sociais pudessem socorrer de modo emergencial essas pessoas? Eu digo, quem não tem fome acaba podendo, entre aspas, esquecer, né? Porque não sente fome, então esquece. Esquece de partilhar, esquece de ajudar. E por fim, um tema complexo, não para a fé cristã, né? Para a fé cristã é bem compreendido, mas complexo porque nossa mentalidade acaba sendo um pouco diferente. A palavra fala, também deixa claro, de uma misericórdia para aquele que é ou está em uma situação de cárcere. E tantas vezes nosso desejo é de morte. Por que que não morreu? Por que que não matou? Por que que não foi morto em um combate? Por que que, né? E nossos cárceres lotados, as pessoas em situações insalubres, pessoas vivendo com sarnas, com feridas por falta de condições de higiene, de medicação, e, enfim, e isso parece que não nos toca. O amor é para com todos, não é para com alguns. O Senhor fala até de inimigos, devemos amar os inimigos, não podemos nos regozijar, não podemos ter alegria com o sofrimento de ninguém, mesmo que seja um presidiário, mesmo que seja alguém que fez muito mal. Nem assim é justificado um sentimento ruim no coração de um discípulo de Jesus. Termos tais práticas, uns para com os outros, agrada muito o nosso Rei, ao ponto que Ele próprio considera ser diretamente beneficiado pela nossa ação. E por isso Ele diz: em verdade eu vos digo, todas as vezes que fizesses isso, o quê? Dar de comer, de beber, vestir, socorrer, né? Acolher, visitar a um dos menores de meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele deixando claro que se faz presente na pessoa necessitada. E como disse antes, ele também se faz presente naquele que exerce a obra de caridade. A prática dessas ações, que acabam sendo expressões do próprio pastoreio de Jesus, abre uma importante possibilidade para nós.
Vinde, benditos de meu Pai. Ao término de nossa caminhada terrena, aqueles que conseguiram agir conforme o Cristo pastor, aqueles que conseguiram agir com manifestações de cuidado para com os necessitados, ao término da vida, escuta do próprio Cristo: vinde, benditos de meu Pai. Recebe como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Já falamos isso nas semanas anteriores. Ao término de nossa vida, experimentamos o juízo final. Então, o juízo particular e, no fim dos tempos, o juízo final. E ali, então, há a separação. E o critério não é outro senão o amor praticado. Praticamos o amor ou não praticamos o amor? Praticamos o amor concreto, com gestos de cuidado, ou não praticamos o amor? Então, assim, temos a passagem do rei pastor que cuida e que nos ensina também a cuidarmos uns dos outros, para o rei juiz, que ao final de nossa vida terrena separará os bons dos maus. E durante toda a nossa vida terrena, contaremos com a misericórdia de Deus, que se expressará por meio de muitas oportunidades para ouvir a voz dEle, para percebermos como devemos conduzir nossa vida. Deus não cessa de nos dar a oportunidade de nos convertermos, de reorientar a nossa vida conforme o Evangelho. Então, ao longo de toda a nossa vida, teremos muitas oportunidades. E cada Santa Missa também é uma oportunidade de ouvir a palavra e ser alcançado por essa palavra. E esse tempo de nossa vida, poderia dizer, é o tempo da paciência de Deus para conosco, porque nós somos teimosos, né? Nós temos o coração endurecido, somos resistentes à palavra de Deus, e o tempo de nossa vida, então, é o tempo da paciência de Deus conosco. E haja paciência de Deus conosco, né? E, portanto, é o tempo também do perdão. É o tempo que Deus manifesta o perdão por nós muitas vezes. Agora, ao término de nossa vida terrena, cessará esse tempo de oportunidades. E nós então iremos nos deparar com o Rei Juiz. Iremos nos deparar com a justiça de Deus, que dará a cada um o destino merecido. Amou ao longo da vida? Viveu para o outro ou viveu para si mesmo? Viver para si é atitude egoísta. Viver para o outro é atitude oblativa, é a atitude que nos garante a eternidade feliz. Portanto, cada um receberá o que tiver merecido ao longo da vida. Cada um receberá o fruto das escolhas que fez no tempo das oportunidades, no tempo da misericórdia, no tempo da paciência, no tempo do perdão de Deus. Que a Virgem Maria, que Deus associou de modo singular à realeza de seu Filho, nos conceda acolhê-lo como Senhor de nossa vida, para cooperar fielmente no advento do seu reino de amor, de justiça e de paz. Assim seja.